A chapa esquentou para o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o primeiro dia do julgamento dos réus pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Pela primeira vez, em uma audiência oficial do Supremo Tribunal Federal, o país começa a ouvir, com todas as letras, como Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado para permanecer no poder. O julgamento, que é considerado um dos mais importantes da história recente da democracia, ouviu nesta segunda-feira o general Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército no governo de Jair Bolsonaro, Éder Lindsey Magalhães Balbino, dono de uma empresa de tecnologia da informação que teria ajudado o PL na produção de um estudo para alegar fraudes nas urnas eletrônicas. Clebson Ferreira de Paula Vieira, servidor que trabalhou no Ministério da Justiça durante a gestão de Anderson Torres, e Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. O depoimento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, também aguardado para a segunda-feira, foi dispensado no início das audiências. A sessão foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e o ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF. O depoimento mais esperado do julgamento era do general Freire Gomes, que já havia dito à Polícia Federal ter participado de diversas reuniões com o ex-presidente para implementar uma minuta golpista. Na sua oitiva, o ex-comandante do Exército gaguejou, evitou respostas diretas e tentou livrar a barra de Bolsonaro, mas acabou tropeçando em contradições. Logo no primeiro dia, Freire Gomes teve de encarar um duro alerta do ministro Alexandre de Moraes, deixando a audiência pegar fogo quando o general tentou aliviar a barra do almirante Almir Garnier Santos, que também é réu e acusado de colocar a Marinha à disposição do golpe. Na semana passada, um áudio de um agente da Polícia Federal entregue ao STF revelou que o almirante era o único a colocar a força da Marinha à disposição de Bolsonaro, o que era sabido pelos integrantes da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes destacou que o general Freire Gomes relatou ter participado, no final de 2022, de uma reunião em que o então presidente Jair Bolsonaro mencionou a possibilidade de um golpe de Estado. Na época, segundo o general, ele teria dito a Bolsonaro que, caso a proposta avançasse, seria forçado a detê-lo. No entanto, agora, Freire Gomes afirmou que, naquela ocasião, se limitou a alertar Bolsonaro sobre os riscos de ultrapassar os limites da legalidade. Freire Gomes disse que não se recordava de ter dito à Polícia Federal algo sobre a participação do almirante Garnier. Abre aspas. Não me lembro de ele ter dito, não interpretei como nenhum tipo de conluio. Fecha aspas. Alexandre de Moraes interviu na sequência. Abre aspas. A testemunha tem que falar a verdade. Se mentiu na polícia, tem que dizer que mentiu na polícia. Mas não pode mentir no STF. Vou dar outra chance. É comandante do Exército, preparado para lidar com situação de tensão. Antes de responder, pense bem. Disse expressamente na Justiça que ele e Baptista Júnior não tinham e Garnier teria se colocado à disposição. Então, ou o senhor falseou na polícia, ou aqui. Fecha aspas. Freire Gomes tentou minimizar, mas, pressionado, teve que admitir sobre a assinatura de uma carta por comandantes no dia 28 de outubro de 2022. Foi aí que Freire Gomes tentou passar pano para a situação, dizendo que tal atitude feria a hierarquia do Exército e não era aceitável. Ele disse ter tomado as devidas providências, embora reconheça que o movimento pode ter vindo de fora da ativa. O general também comentou que na reunião foi apresentado um documento com sugestões de medidas como garantia da lei e da ordem, estado de defesa e estado de sítio. Segundo ele, o material foi lido como uma possibilidade dentro da Constituição, sem imposição por parte de Jair Bolsonaro e sem a presença do brigadeiro Baptista Júnior. As declarações contrastam com o relato anterior de Baptista Júnior, que sugeria maior gravidade na situação. O brigadeiro prestará depoimento ao STF na próxima quarta-feira, dia 21. Depois da pressão de Moraes, Freire Gomes acabou admitindo que o documento apresentado evoluía até sugerir a prisão do próprio ministro. Abre aspas. Primeiro documento não se falava em prisão de autoridades. Depois, aprofundaram questão de GLO. No último contato, fazia referência à prisão de autoridade. Fecha aspas. Questionado sobre qual autoridade, ele respondeu, abre aspas. Acho que era o caso do ministro Alexandre de Moraes. Freire Gomes não foi o único a revelar a engrenagem golpista que funcionava dentro do governo. Outras testemunhas também falaram e se complicaram. O primeiro a falar foi Éder Balbino, dono da empresa que ajudou o PL a montar um falso relatório sobre fraudes nas urnas. Diante da pressão, se esquivou, disse que só gerou gráficos e negou qualquer prova de fraude.
Depois veio Clebson Vieira, analista do Ministério da Justiça, que quase chorou ao lembrar como viu seu trabalho técnico ser usado para fins políticos. Ele deixou claro que havia uma pressão política na estrutura do governo para produzir análises distorcidas. Disse que teve medo, guardou provas e admitiu que uma de suas análises técnicas foi usada para uma ação ilegal da Polícia Rodoviária Federal. Clebson Vieira foi o responsável por fazer um levantamento com base nos municípios onde Lula e Bolsonaro tiveram mais de 75% dos votos no primeiro turno. A solicitação, segundo ele, partiu de Marília Alencar, então diretora de inteligência do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro. Ainda segundo Vieira, ela também pediu dados sobre a distribuição de efetivos da PRF. Questionado pelo procurador Paulo Gonet se a PRF foi usada politicamente durante o pleito, Vieira foi direto e disse que sim. Abre aspas. Estava vendo todo o escalão de chefia enviesado e com receio de que a distorção da realidade sobrasse para mim. Fecha aspas. Adiel Alcântara, da Polícia Rodoviária Federal, expôs ainda mais o esquema. Disse que recebeu ordem para montar ações de inteligência mirando ônibus que levavam eleitores do Sudeste ao Nordeste. Segundo Adiel, ele achou estranho o pedido, mas disse que foi falado a ele que era uma ordem do diretor-geral da PRF e que era hora de tomar lado. Abre aspas. Nessa reunião fui convidado pelo diretor de inteligência para demonstrar qual era o papel da coordenador de análise no gabinete de crise das eleições. Foi na diretoria de operações, presidida pelo diretor, tinha 6 ou 7 outros participantes. Essa reunião com todo o staff da diretoria de inteligência de manhã. De tarde convoquei os dois na minha sala e falei da reunião na diretoria. Achei a ordem muito estranha. Não estamos autorizados por nenhum servidor a fazer qualquer acompanhamento de fluxo. O coordenador depois me disse, se fizermos alguma coisa, vou sair da coordenação. E não fizemos mesmo. Adiel chegou a afirmar que Silvinei Vasquez, o então diretor da PRF, buscava a aproximação com Bolsonaro e militarizava a corporação. Antes de encerrar, o advogado de Anderson Torres insistiu várias vezes para saber se a minuta golpista era igual à que foi encontrada na casa de Anderson Torres. Moraes interrompeu o advogado e disse, doutor, não vou deixar o senhor fazer circo aqui no meu tribunal. No primeiro dia das oitivas, os depoentes tentaram proteger Jair Bolsonaro. Mas, na tentativa de se proteger, revelaram mais do que gostariam, de que o golpe só não aconteceu porque parte dos militares disse não. As oitivas prosseguem até o dia 2 de junho, quando as imagens e áudios dos réus serão liberadas. Até lá, 82 testemunhas devem ser ouvidas. A próxima oitiva está agendada para a quarta-feira, dia 21, com o tenente-brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Força Aérea Brasileira, em 2022. O militar também teria presenciado Bolsonaro sugerir a adesão das Forças Armadas ao golpe. Após o julgamento da segunda-feira, a Advocacia Geral da União exonerou o procurador federal Adler Anaximandro de Cruz e Alves, que atualmente atua no Conselho de Administração da São Paulo Previdência, por ele ter participado da reunião ministerial com Jair Bolsonaro em 5 de julho de 2022, quando foi discutida a implantação de um golpe de Estado no país. Alexandre de Moraes também enviou um ofício ao governador do estado paulista para que Alves seja ouvido na condição de testemunha durante o julgamento. Ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, usou a rede social X para se manifestar sobre o início do julgamento e o impacto histórico disso para a democracia brasileira. Ela escreveu, com o início da tomada de depoimentos de 81 testemunhas de acusação e defesa, o STF avança no julgamento da trama golpista. É o devido processo legal, no Estado Democrático de Direito, que teria sido abolido caso o golpe de Bolsonaro tivesse tido sucesso. A verdade vai sendo conhecida para que os criminosos sejam punidos e não atentem novamente contra a democracia.